Senhor presidente Jorge Papandreou, não está mais aqui, senhor secretário-geral Luiz Ayala, senhores vice-presidentes, os quais saúdo em nome do nosso novo vice-presidente Brasil, presidente nacional do nosso partido, Carlos Lupe, companheiras e companheiros, participantes do 25º Congresso da Internacional Socialista. Quero inicialmente agradecer a receptividade do Partido Liberal Colombiano, na pessoa do Dr. Horácio Serpa, e mais uma vez reafirmar a gratidão do povo brasileiro em relação à solidariedade demonstrada por ocasião do acidente que vitimou a equipe de futebol da Chapecoense, conforme já manifestado no dia de ontem pelo companheiro Vieira da Cunha. Falando de desigualdade, podemos dizer que é uma das questões que define nosso tempo e que concentra o poder político e econômico nas mãos de poucos ricos e tem implicações significativas para o desenvolvimento e para a macroestabilidade econômica. Ao longo dos últimos 12 anos, o Brasil apresentou uma trajetória intensa de redução da desigualdade social. A pobreza foi de 24,7% da população em 2001 para 8,9% em 2013, enquanto a pobreza extrema caiu de 10% para 4% no mesmo período. A desigualdade medida pelo índice Gini caiu de 0,59 em 2001 para 0,53 em 2012. A redução do desemprego, o aumento da formalização da mão de obra, a valorização do salário mínimo, através de medidas colocadas em prática pelo então ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, ministro do governo Lula e do governo Dilma, e com seu sucessor, companheiro Manuel Dias, somados ao acesso ao crédito e às políticas compensatórias de renda, foram os pilares do processo de redução da desigualdade nesse período. A renda dos 10% mais ricos do país cresceu a uma média de 2% ao ano nos últimos 10 anos, enquanto a renda dos 10% mais pobres cresceu a 6,5% durante o mesmo período. Apesar da melhora significativa nos índices, o Brasil ainda tem inúmeros desafios para combater a desigualdade social. Nós possuímos 13 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, com apenas 1,25 dólares por dia para sobreviver. Por isso, corremos um grande risco com o atual governo que está à frente do nosso país. E o nosso partido, o PDT, apresenta aqui no Congresso da Internacional Socialista uma carta aberta que peço permissão para ler rapidamente. O PDT vem, perante a Internacional Socialista reunida em Cartagena, Colômbia, em seu 25º Congresso Mundial, manifestar seu repúdio às propostas colocadas em marcha no Brasil pelo governo que assumiu o controle do país após o golpe parlamentar contra a presidenta eleita Dilma Rousseff em 2016. As matérias em tramitação acelerada no Congresso, em particular, as reformas da Previdência e Trabalhista, vêm na esteira da recém-aprovada Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos, em termos reais, os gastos públicos em saúde, educação, assistência social, segurança, salários, mas manteve intocada as despesas financeiras do governo, em especial aquelas relacionadas aos juros e serviços da dívida pública em benefício do sistema financeiro do rentismo. As reformas não são apenas desonestas, amparadas em argumentos oficiais distorcidos, mas também são injustas, porque apresentadas numa conjuntura de retração da economia, com altos índices de desemprego e redução da renda das famílias. As medidas são apresentadas como solução para a crise, mas são propostas que se colocam na contramão da história, na medida que, enquanto na Europa discutem-se políticas de aumento do salário mínimo, no Brasil, apesar das imensas desigualdades sociais e regionais, aviltram-se medidas redutoras de direitos que atingem em cheio os setores mais vulneráveis da sociedade, ou seja, trabalhadores urbanos e rurais e os idosos, exatamente os que mais necessitam de proteção social.
Nas mudanças previdenciárias, por exemplo, o governo quer estabelecer uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria de ambos os sexos, desprezando as peculiaridades de cada gênero, como a dupla jornada vivenciada pelas mulheres. Como exigência adicional, obrigará o trabalhador a continuar na ativa por 49 anos para obter a aposentadoria integral. Na reforma trabalhista, busca fazer prevalecer o negociado sobre o legislado, afastando em vários momentos sindicatos dos processos das negociações, ao possivelmente permitir que patrões possam fazer prevalecer sua força dentro de cada empresa e impor acordos desfavoráveis ao trabalhador, já ameaçado pelo aumento vertiginoso dos índices de desemprego no país. É sacrificar o trabalho e a cidadania em detrimento, mais uma vez, do capital, sem qualquer acesso à redução efetiva e duradoura dos juros, ao imposto de renda progressiva que não penalize os assalariados, à tributação da renda e das grandes fortunas. E ainda, quer entregar às mãos do grande capital internacional as riquezas do povo brasileiro, notadamente o petróleo extraído na camada do pré-sal, que duramente, no parlamento brasileiro, conseguimos transformar seus royalties em investimentos em educação e saúde. Partido Democrático Trabalhista, PDT, Brasil. Voltando ao cenário mundial, em 2016, um relatório do Banco Mundial alertava que a pobreza extrema se reduziu no mundo, mas sua erradicação está ameaçada pelo agravamento das desigualdades econômicas. O número de pessoas privadas de uma renda decente continua sendo muito grande. Mesmo tendo como meta erradicar a pobreza extrema antes de 2030, o Banco Mundial adverte que isso não será alcançado se as desigualdades econômicas não forem abordadas. Dados da ONG britânica Oxfam estimam que também em 2016, a camada mais rica, que representa 0,5% da população mundial, acumulou mais riqueza do que os 99,5% restantes. As desigualdades sociais e econômicas têm como ponto central também a mudança na relação entre capital produtivo e capital financeiro dentro da economia, que cada vez mais é definida pela dominância do capital financeiro ante o capital industrial. Em outras palavras, pode-se diagnosticar uma mudança do centro de gravidade da economia da esfera produtiva para a esfera da circulação mediante o comércio de ativos financeiros, cada vez mais complexos e interconectados no plano global. O aumento da significância do setor financeiro sobre o setor produtivo resulta na transferência de renda do setor real para o setor financeiro da economia, com o aumento criminoso das dívidas públicas nacionais e o consequente corte nos investimentos sociais. E também o aumento da desigualdade, estagnação de salários, dentre outras perversidades que vários governos impõem à população de seus países. Criado para auxiliar e desenvolver o sistema de crédito, o capital financeiro se tornou uma figura dominante no funcionamento da economia de mercado, passando invariavelmente a dominar as decisões de investimento e produção. Desde 2008, sob efeito de uma crise sistêmica nascida no âmago do sistema financeiro mundial, a atual situação da economia nos leva a lutar contra este novo modelo de gestão da riqueza, que tem, como tantos outros resultados nefastos, as taxas de crescimento declinantes, o subemprego e a desigualdade social. E cada vez mais, cabe a nós, companheiras e companheiros da Internacional Socialista, o papel de protagonista desta luta, nesse momento tão difícil da nossa história. Muito obrigado. Thank you very much.